Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. E nós vamos ler dos versículos 13 até o 18. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida, ele vai ser meio que uma espécie de trilho. E vou pedir que mesmo depois da leitura, que você não feche a sua Bíblia, porque daqui a pouco eu quero mexer em Tiago novamente, que é a continuação desse texto. Tiago 3, de 13 a 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meu Deus, nós oramos que a Tua palavra seja direcionada e aplicada no íntimo de cada um de nós, por meio daquela ação personalizada do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos que o Senhor nos permita ter, ó Deus, discernimento, percepção espiritual, ter os olhos do nosso entendimento iluminados. Nós confiamos naquilo que o Senhor fará pelo poder da Tua palavra e por isso Te agradecemos antecipadamente. Oramos que possamos sair desse lugar não apenas com informação, não apenas, ó Deus, com alinhamento doutrinário, mas oramos que haja um toque dos céus, que haja uma provocação, um despertamento do Senhor, alcançando o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a ênfase de Tiago é colocada primeiramente na sabedoria. Ele começa perguntando quem é sábio e inteligente. E depois ele fala sobre mostrar por meio das obras, do comportamento, essa mansidão da sabedoria mediante a sua boa conduta. Então ele vai intercalando a ideia de sabedoria e comportamento. Ele não apenas destaca esses dois elementos, mas ele também fala de uma sabedoria que desce do alto. E a expressão do alto evidentemente se refere aos céus, aquilo que procede de Deus. Mas ele também fala de um outro tipo de sabedoria, que ele classifica como terrena, ou seja, não é a do alto, animal e demoníaca. E ele mostra que dependendo o tipo de sabedoria que toca ou controla a vida da pessoa, afeta definitivamente o seu comportamento. Ele fala daqueles que têm inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Ele diz que onde existe isso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. E ao destacar tanto sabedoria como comportamento, ele define um adjetivo em específico que eu quero dar atenção. Fala da sabedoria do alto, fala da terrena. Evidentemente, quando ele fala da terrena, ele não está falando daquilo que procede de Deus. Mas ele define a sabedoria terrena, aquilo que está relacionado a esse mundo e dimensão onde vivemos, como animal e demoníaco. O entendimento de terreno é de fácil compreensão. Não é do alto, não é celestial, é da terra, é dessa nossa dimensão. A definição de demoníaca não é difícil de compreender. Embora essa sabedoria não seja necessariamente demoníaca no sentido pleno de que aquilo entra, controla a mente de alguém, abre espaço e influência para certas ações malignas. Ou seja, coloca a gente naquele lugar que somos advertidos em Efésios de não dar lugar ao diabo. Mas eu quero me concentrar no adjetivo aqui que aparece entre o terreno e o demoníaco, que é quando ele diz que essa sabedoria é animal. O tema da minha mensagem hoje é comportamento animal. Porque esse nível de sabedoria afetará o nosso comportamento. E Tiago usa essa expressão, animal. A pergunta é qual o significado dessa palavra que Tiago está usando. A palavra no original grego, koineo, grego antigo, é a palavra psíquicos. De acordo com o léxico de Strong, significa de ou que faz parte da respiração.
que tem a natureza e característica daquilo que respira, o principal da vida animal, que os seres humanos têm em comum com os animais, governado pela respiração, a natureza sensual com a sua dependência dos desejos e das paixões. As traduções, elas muitas vezes podem optar por outras palavras, porque o significado de psíquicos, aquilo que procede do psique, né? Essa palavra às vezes é traduzida alma, às vezes é traduzido vida, ela tem um significado abrangente, psique, assim como psíquicos, que é aquele que é controlado por esse tipo de vida e de fôlego, que aqui foi traduzido como animal. Aliás, na maioria das versões, no português e nas outras línguas, ela é traduzida como animal. Algumas versões traduziram como sensual. Outras versões traduziram como não espiritual, ou seja, o contraste daquilo que é espiritual. Outras optaram por um sinônimo, natural. Algumas optaram por material e você ainda vai encontrar carnal. Todas essas tentativas são de definir, né, essa expressão que fala do homem entregue à sua própria natureza. E é interessante, porque ao olharmos para a continuação do texto de Tiago, que eu pedi para você deixar aberto, a gente leu Tiago 3, de 13 a 18. No verso 18, nós temos o fim desse capítulo. Mas eu sempre gosto de lembrar que a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Então, quando inicia o capítulo 4, nós temos um raciocínio sendo construído em andamento. Essa divisão é posterior, né? Primeiro tivemos um em capítulos, outro em versículos, só para nos ajudar a localizar os textos. Mas às vezes isso pode nos atrapalhar, porque o crente pensa assim: hoje vou ler o capítulo 3 e o raciocínio está sendo construído, é quebrado, é fragmentado. Então, continuando, Tiago pergunta assim: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Porque eu estou lendo a continuação, né, desses versículos. Porque depois de falar de uma sabedoria que vem do alto e de uma terrena, e falar de comportamento, Tiago começa a definir o impacto do tipo de sabedoria a qual nós nos inclinamos. E é evidente que aqui Tiago nos mostra que o comportamento animal, seja a sabedoria, que depois vai se, a forma de pensar, de entender, que depois vai se traduzir em comportamento, né? Ele diz, seja animal ou espiritual, isso vai afetar o nosso comportamento, mas especificamente o comportamento animal, ele atrapalha o relacionamento com os irmãos. A gente já vê antes em Tiago 3, rivalidade, inveja, mas agora ele começa a falar a respeito, né, no capítulo 4, de pessoas que cobiçam, que matam, que sentem inveja. Ele fala de guerras e brigas entre os irmãos. Então, evidentemente, que esse comportamento afeta o nosso relacionamento com os irmãos, afeta a vida de oração. Ele vai falar de pessoas que pedem, mas não recebem. Afeta a nossa intimidade com Deus. Ele vai falar de pessoas que, por conta dessa sabedoria e comportamento animal, estão se conectando ao mundo em vez de desenvolver a amizade de Deus, e entram no lugar de inimizade com Deus. Então, evidentemente, o relacionamento com Deus está sendo atrapalhado e ainda dá lugar ao diabo. Porque quando é classificado como demoníaco, na perspectiva que nós apresentamos, isso é claro. Ou seja, não é um assunto sem importância. Não é um assunto a ser ignorado. Quando olhamos para as Escrituras, eu gosto sempre de construir a perspectiva de qualquer assunto, né, tentando entender assim, o que é que Deus apresenta ao longo das Escrituras, na hora de sistematizar, pensando primeiro em termos de propósito. Quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus e colocado acima dos animais para governá-los, não para viver como eles vivem. Quando você olha para isso, em primeiro lugar, você tem a revelação de um propósito. O Salmo 8,
eu vou ler dos versos 5 a 8, fala a mesma coisa, mas diz assim, falando do ser humano. O verso anterior, que eu não vou ler, pergunta: que é o homem para que dele te lembres? O verso 5 responde: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ou seja, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas evidentemente menor do que Deus. Parecido, mas não pode reproduzir todos os seus atributos, porque alguns deles são incomunicáveis. Mas apesar de estar abaixo de Deus, ele tem uma semelhança com Deus. Os animais são colocados debaixo do seu domínio, são colocados debaixo do seu governo. Então, o que Deus espera do nosso comportamento desde o início? Que a gente se comporte semelhante a Ele e não semelhante aos animais. Estou destacando isso tudo porque em dezembro de 2021, especificamente no dia 20 de dezembro, eu consigo lembrar a data porque era meu aniversário, Deus me deu um presente de aniversário especial. Qual foi o presente? Eu me lembro de um momento que eu olho no espelho, em vez de me enxergar na perspectiva da altura da visão dos olhos, eu me vejo de cima. Aquilo parecia confuso para a cabeça, porque eu estou olhando de frente para o espelho, mas eu me vejo de cima. Imediatamente, quando eu tive aquela visão, eu entendi que era como Deus estava me olhando. Era como os céus estavam me olhando. E inexplicavelmente, é difícil dizer como você entende algo só olhando, mas eu me via como um animal. Não tinha nada de pecaminoso, de profano, de impuro, mas eu me via como um animal, na perspectiva de quem muitas vezes valoriza o instinto. E de repente um sentimento, uma convicção se apodera de mim. Se você viver apenas buscando esse nível de satisfação animal, você jamais vai entrar num nível profundo de intimidade e relacionamento com Deus. Pense em algo que me assustou, quase me levou a nocaute. Eu fiquei processando, tentando digerir aquilo, comentei só com a Kelly que algo tinha acontecido, sem entrar em detalhes. Eu fiquei literalmente perturbado com aquilo. Mas era o dia do meu aniversário, a gente tinha acabado de reunir a família, saído comer fora, jantado junto, era dia de festa, celebração. Mas toda a família estava reunida. Na época, Israel e a Priscila moravam em São Paulo, a gente tinha ido para lá, Lícia era solteira, estava conosco para juntar toda a família. Ficaríamos até o Natal, queríamos passar o Natal junto com a família do pastor Eibe, meu pastor, que é o pai da Priscila, porque nós dois tínhamos uma neta em comum, era só ela que era nascida até então. O pastor Eibe já tinha pedido para eu ficar o fim de semana na igreja e pregar, então eu falei para Kelly, a gente já passa esse fim de ano, esse tempo com a família. Então, da segunda-feira até o Natal, pensa na semana gastronômica. A gente no modo férias, e eu falo para os filhos, e digo para eles, cada dia um escolhe o que quer comer. Então, quem quer a comida japonesa escolhe no seu dia, quem quer italiano escolhe no seu dia, quem quer a comida árabe no seu dia, mas nós vamos satisfazer as vontades de todo mundo. E todos os dias nós saímos comer fora. Não bastasse a comer nada exagerado em termos de quantidade, mas evidentemente a gente estava valorizando aquele tempo de festa. A gente chega na noite da véspera de Natal e tivemos a ceia. Foi preparada tanta comida que nós não demos conta de derrubar, mas assim, quase um terço do que estava lá. Então no dia seguinte, o almoço do dia 25, a gente pega aquela sobra de comida e de novo todo mundo junto, não conseguimos consumir aquilo tudo. Mas mesmo não abusando da quantidade, a gente estava valorizando o momento do prazer. E de novo agora, 5 dias depois, eu tenho a mesma visão. Eu me vejo de cima e de novo eu me vejo como um animal. E eu sinto aquela convicção, não ouvi nenhuma voz. Se você viver apenas para satisfazer isso, você jamais vai entrar nesse lugar de percepção. A segunda pancada foi mais dura que a primeira. E os hematomas estão dentro de mim até hoje. Eu fiquei quieto, de novo, perturbado, processando. Preguei 26 e 27, lá em São Paulo. Dia 28 estamos voltando de carro. Eu, Kelly e Alice, teve um momento na viagem que elas adormeceram. Eu diminuí o volume da música, do louvor à adoração, mas continuo orando baixinho. E nesse momento o Espírito Santo fala comigo com toda clareza. Para tudo o que você planejou para janeiro. E vai estudar sobre jejum como você nunca fez.
Essa foi a razão pela qual em janeiro eu não apenas me dediquei a um tempo de jejum prolongado, mas como fruto de tudo aquilo que estava estudando, escrevi o livro A Cultura do Jejum. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, qual foi o gatilho que me levou a um lugar de dedicação ao jejum como eu nunca havia feito. Em janeiro comecei a pregar sobre jejum aqui, fiz algumas promessas a vocês que eu tenho cumprido. A primeira delas é que vocês me veriam jejuar como nunca antes. A segunda, que de forma recorrente eu voltaria a importunar vocês com ensino e clareza a respeito do assunto. Mas quando o Senhor fala comigo ali no carro, vai estudar sobre jejum como nunca antes, eu não consigo te explicar, mas eu vi uma conexão entre a visão e o chamado ao entendimento do jejum. Então, a mensagem em si, ela não é essencialmente sobre jejum, mas eu vou ter que terminar o assunto falando a respeito disso. Como o Tiago destaca sabedoria e comportamento, e a aplicação prática que ele faz de sabedoria sobre entendimento, eu quero primeiro falar um pouco sobre entendimento animal, depois vou falar um pouco sobre comportamento animal, para então, em terceiro e último lugar, a gente apresentar de forma prática o que é que a gente tem que fazer se não queremos viver nesse lugar. Então, em primeiro lugar, falando sobre a sabedoria com essa aplicação de entendimento. O ser humano é advertido, quanto ao entendimento, a não comportar-se como animal. A Escritura fala bastante sobre isso. Eu sempre digo que quando você tem recorrência, o assunto deixa de ser meramente formação e ele ganha a categoria de ênfase. Salmo 32, 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Depois de dizer o que Deus quer fazer, os verbos instruir, ensinar e dar conselho são claros. Ele diz, não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. São dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Deus está dizendo, eu me recuso a tratar vocês como animais. Eu não espero de vocês a ausência de entendimento que um animal tem. Eu quero dar instrução, mas vocês precisam se mover num nível de entendimento diferente para compreender, absorver e traduzir isso na prática. Salmo 73, versos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura, várias vezes você vai perceber esses problemas de ordem emocional e conflitos de relacionamento atrapalhando e gerando essa desordem. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Jó 18:3, porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Jó 35, 10 e 11, mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? Que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Ele não apenas fala da necessidade de que tenhamos um nível de entendimento acima dos animais, mas que isso é fruto do ensino de Deus. E por fim, Salmo 49, 20, para a gente não se estender muito. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. No Novo Testamento, que até então só citei texto do Velho, nós temos uma declaração de Paulo. Paulo diz assim, ora, a pessoa natural, algumas traduções dizem o homem natural. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está falando da incapacidade de entrar no entendimento espiritual. E ele fala da pessoa natural. Você sabe qual a palavra foi traduzida natural aqui? A mesma traduzida como animal. Em Tiago 3, o texto nós lemos. De novo, nós temos aqui a expressão psíquicos. O homem entregue, aos seus instintos, como daqui a pouco eu vou falar novamente. Ou seja, há sempre uma limitação de entendimento. Em Colossenses 2,18, Paulo faz a menção de uma mente carnal, ou seja, uma maneira de pensar que ela está associada à carne, ao modo humano, natural, animal. E Deus quer nos levar a um outro lugar de entendimento, que é o da sabedoria lá do alto. Quando você começa a entender que existe uma forma de pensar diferente, e que essa forma de pensar, ela afeta o comportamento, essa relação entre a sabedoria e o comportamento é claramente apresentada por Tiago. Mas você pega, por exemplo, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação da conduta do comportamento depende de uma mudança de mentalidade, porque tudo começa a partir do entendimento. Quando você entende isso, talvez fica mais fácil a gente entender um chamado recorrente do Novo Testamento, a sobriedade,
que é um estado de mente. Ser sóbrio é diferente de estar ébrio ou embriagado, né? É você estar na plena faculdade da sua mente. Em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Outras versões dizem: a bem das vossas orações. Está dizendo que a sobriedade vai impactar as orações. E nós podemos entender que a ausência dela também vai impactar negativamente as orações. Essa palavra aqui, traduzida como sóbrios, é a palavra nefo. Ela significa, muitas vezes traduzida também como sensato, significa ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado, circunspecto. Já o Novo Testamento usa outras expressões quando fala de ser sóbrio. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 15, falando daquele ex-endemoniado gadareno que Jesus libertou, a Bíblia diz: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A palavra traduzida aqui, em perfeito juízo, é a palavra grega sofroneu. Significa ter mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria, frear as próprias paixões. E eu estou citando esse homem que deixa de ser o doido controlado pelos demônios, para, pelo toque de Jesus, alguém que entra no lugar de sobriedade, para mostrar que a inclinação de Deus é sempre nos levar à sobriedade, enquanto que a tentativa de Satanás é nos escravizar na forma de pensar. Agora, há outros desafios ou chamados à sobriedade. Romanos 12, 3, Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação. De novo, a palavra utilizada, sofroneu, a mesma que fala do ex-endemoniado em perfeito juízo. Em Tito 2,6, nós lemos: do mesmo modo quanto aos jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. A palavra traduzida moderados, de novo, sofroneu, estar mentalmente saudável, ter mente sã, né? Ser sóbrio. Paulo usa essa palavra outras vezes no Novo Testamento. Segundo aos Coríntios 5,13, se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês, né? Essa palavra poderia dizer se estamos sóbrios, mas obviamente em contraponto com enlouquecemos, ele vai ampliando o uso e a aplicação, e nós temos outros chamados à sobriedade. Todos eles são derivações da mesma palavra. Tito capítulo 1, verso 8, falando das características que aquele que almeja o ministério, que é ser bispo, presbítero deve ter, diz: hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. A palavra traduzida sóbrio, de novo, a palavra sofron, a raiz da palavra sofroneu. Tito 2,2, um conselho aos homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A palavra traduzida é sensato, sofroneu. Algo que sempre é requerido para que se seja sadio na fé. O mesmo vale não só para os homens, mas para as mulheres idosas. Tito 2,5, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Palavra traduzida sensata, de novo, né, é a palavra sofron. Eu e você precisamos entender, começando por um estado de mente, de compreensão, de entendimento, o que significa de forma clara o impacto que isso tem sobre autocontrole. E 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, a Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Aqui nós temos a palavra sofronismos, uma derivação de sofron. Domingo passado, com muita propriedade, Israel destacou um desses 3 termos, falando da importância de moderação, de autocontrole. Autocontrole é requerido desde o início da humanidade. Em Gênesis 4:7, quando Caim está enfurecido, porque Deus não aceitou a sua oferta, mas aceitou a de Abel, e movido de inveja, está planejando matar seu irmão, Deus o adverte antes de pecar. Deus diz para ele: o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra você. Mas o Senhor diz para ele: mas a ti cumpre dominá-lo. Deus o adverte antes de cometer o pecado. Ele diz: o pecado está rondando você, vai tentar explorar o desejo, mas você é responsável por controlá-lo. O autocontrole é exigido desde o início da humanidade. Deus diz para Adão e Eva: vocês podem comer de toda a árvore do jardim,
menos dessa. E quando você vê essa orientação de Paulo que citamos, significa que até hoje Deus espera de nós a mesma coisa. Mas eu e você precisamos entender que esse autocontrole, a forma como ele é aplicado, sempre uma derivação da sobriedade, começa com o estado de mente, que depois se traduz no comportamento. Dito isso, eu quero, em segundo lugar, falar do comportamento. Porque Tiago, além de enfatizar a questão da sabedoria, com aplicação prática de entendimento, também destacou bastante a questão do comportamento. Judas capítulo 1, verso 19 diz: são estes os que promovem divisões. Quase sempre você vai ver os problemas relacionais associados a essas aplicações. Seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Seguem os seus próprios instintos é uma tradução de novo de psíquicos. A mesma palavra traduzida como animal em Tiago 3. Outras versões optaram por traduções diferentes, né? Algumas traduções optaram, são sensuais, outras seguem a tendência da sua própria alma, seguem os seus instintos naturais, são dominados pelos desejos naturais, são controlados pelos seus desejos naturais, ou seja, comportamento animal. Porque o entendimento afeta diretamente o comportamento. Quando estava falando do entendimento, eu mencionei a declaração de Paulo: ora, a pessoa natural psíquica não entende as coisas do Espírito. Agora eu queria ler o versículo anterior e alguns posteriores, só para a gente abrir um pouco o entendimento. Se você quiser me acompanhar, 1 Coríntios 2, de 13 a 16. Ele diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. De novo ele está falando que tem uma sabedoria que é do Espírito de Deus e tem uma que é natural. Aí ele segue e diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, a sabedoria do alto, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Isso é uma citação do livro de Isaías. Ele diz: nós porém temos a mente de Cristo. Ou seja, não precisamos ser governados por um entendimento animal, porque Deus nos disponibilizou a sabedoria do alto, a ação do Espírito Santo em nós, que Paulo define aqui como a mente de Cristo. Por que eu estou lendo esses versículos todos? Paulo está trabalhando a questão do entendimento. Mas aí nós temos uma divisão, depois do verso 16 de 1 Coríntios 2, uma divisão de capítulo. Mas de novo nós temos um assunto que está sendo desenvolvido. Então se você ler a continuação, que agora é 1 Coríntios 3, de 1 a 3, é a sequência. Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Outras traduções dizem: andam segundo os homens, segundo essa natureza. O que o apóstolo Paulo está fazendo? A primeira leva de versículos ele trabalha a questão de entendimento, sabedoria do Espírito é natural. Na sequência, ele fala de comportamento. Ele diz: tem gente que é espiritual. Qual o significado da expressão espiritual? Espiritual não significa uma pessoa mística. Às vezes a gente pensa que espiritual, aquele camarada tem visões, revelações, experiências. Não é essa a definição. O contraponto de espiritual é com carnal. Espiritual que se move no nível do espírito, da sabedoria e do entendimento do alto. Carnal é o que tem tanto a sabedoria e o entendimento como o comportamento animal, da carne. E aí ele começa a dizer: olha, vocês estão limitados inclusive na compreensão do entendimento, porque vocês estão presos no modo carnal. E a forma dele defender isso, ele diz: se há ciúmes e briga entre vocês, sabe que isso não mostra, não prova que vocês são carnais e andam segundo os homens? Porque sempre o comportamento que nós manifestamos, ele é fruto do nível de entendimento e de revelação que nós carregamos. É por isso que todos nós precisamos entrar no lugar de profunda consciência bíblica, para que isso afete profundamente o nosso comportamento. Mas a mesma relação acontece em Tiago, em 1 Coríntios, em Judas. Quando a Bíblia fala dos que são sensuais, que andam segundo o próprio instinto, a Bíblia diz: não tem o Espírito. Essa expressão não tem o Espírito, para alguns não são espirituais.
porque ela pode ser traduzida dessa forma. Não ter o Espírito não significa que nunca foi tocado, que não tem uma experiência, mas não vive nesse lugar domínio. Eu e você precisamos entender que as duas coisas, elas se contrapõem, e nós precisamos entender que ou você vai estar inclinando para um lado ou para outro. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar a respeito das obras da carne versus o fruto do Espírito. Ele faz uma relação de quais são as obras da carne. Ele faz uma relação com características desse fruto do Espírito. Mas antes de falar sobre isso, ele começa com uma abordagem que é o que introduz ao assunto. E é importante que a gente veja isso para perceber a relação. Então quero ler Gálatas 5, de 13 a 15. Paulo diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Isso é muito importante. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha o que Paulo está dizendo. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. A maioria de nós pensa ocasião à carne com todo tipo de pecado, menos nos relacionais. Mas ele diz, vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Por que ele usa essa linguagem? Ninguém está dando uma mordida no braço do outro, na orelha do outro de forma literal. Mas ele está dizendo, vocês estão se comportando como animais. Os animais se atacam uns aos outros, mordendo e devorando. E ele mostra que essa desordem relacional é fruto do comportamento animal. É depois de dizer isso que nós vamos ter um ensino maravilhoso, extraordinário, profundo, de extrema importância prática para a vida do cristão. Porque ele segue então, a partir do verso 16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. No verso 19 ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes aos prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa frase também é importante. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando do cara que não se converteu, mas só vai para o inferno se praticar uma dessas coisas da lista? Evidentemente que não. Todos nós nascemos destinados à condenação eterna, porque antes de fazer algo errado, nós já temos uma natureza pecaminosa. Todos nós precisamos de salvação, e só a salvação por meio de Cristo Jesus e do reconhecimento da sua obra redentora. Uma expressão da graça de Deus se recebe pela fé. A gente não é salvo porque para de pecar. Então o que significa? Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Ele está dizendo, você que abraçou a salvação, obra da graça pela fé, se insistir no velho comportamento, vai abortar o plano e o processo de Deus para a sua vida. Isso significa que não se pode tolerar de forma alguma na vida do cristão o comportamento animal. Em contraponto ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Especificamente, depois de falar de domínio próprio, ele fala de crucificar a carne. Ele não está falando de algo literal, mas assim como a cruz era um instrumento de execução e morte, ele está dizendo que a nossa carne, com paixões e desejos, precisa morrer. Então você percebe que depois de trabalhar a questão do entendimento, a Bíblia vai falar sobre o comportamento. E muitas vezes ao longo da Escritura, analogia sobre o comportamento animal aparece. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, mas desde o Antigo Testamento, Jeremias 2, 24, Deus diz, você é como a jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Deus está dizendo, né, de um comportamento animal, como por exemplo no cio, tem que reproduzir. Agora o triste é ver homens e mulheres criados à semelhança de Deus, se movendo da mesma forma instintiva que os animais no cio em relação ao sexo e qualquer outra área. Por que os animais mordem, devoram e atacam? Não é mero instinto de defesa. Muitas vezes é garantir que a fome desapareça, que o desejo seja saciado a qualquer custo.
Agora, não adianta apenas a gente saber de tudo isso. Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. É o lugar onde Deus vai repetir, depois do dilúvio, o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. E ele repete isso quando ele dá a primeira ordem clara na Bíblia para que não se cometa homicídio. Ele diz: quem derramasse o sangue do homem teria o seu sangue derramado. E Deus termina dizendo assim: porque o homem foi criado à imagem de Deus. A vida inteira eu olhei para esse texto pensando: nenhum ser humano tem direito de matar o outro, porque esse outro que eu estou pensando em matar foi criado à imagem de Deus. E nós não precisamos jogar fora esse entendimento. Mas será que é só isso? Ou será que Deus também está dizendo: você não pode matar, porque eu criei você à minha imagem, e você tinha que funcionar como eu, não como animal? Então nós precisamos de fato perceber que o lugar para onde Deus quer nos levar impacta profundamente o comportamento. Agora, o comportamento cristão não deveria ser fruto apenas de um esforço humano por obedecer regras. Nós precisamos entender que ele envolve abraçar a nova natureza, ser empoderado por todos os recursos do céu, mas ele envolve, no meio do processo, eu e você massacrarmos a velha natureza. Então a pergunta prática para que a gente possa concluir e de fato achar o caminho prático: o que fazer? Em primeiro lugar, falamos do entendimento e da sabedoria animal, depois do comportamento. Terceiro e último lugar, eu quero destacar o que fazer. E eu vou apresentar isso como se fosse uma lista, caso você esteja anotando. Em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Romanos 8, de 5 a 8 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele está escrevendo para o cristão, alguém que já nasceu de novo, já recebeu a nova natureza. Mas eu e você precisamos entender algo. Quando Jesus está falando com Nicodemos sobre novo nascimento, em João 3,6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está dizendo que o homem é um ou outro. Jesus está dizendo que o homem é tanto um quanto o outro. Entramos nesse mundo num corpo de carne, que a Bíblia chama de carne pecaminosa, que carrega, uma natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Mas quando nascemos de novo, nosso espírito é regenerado. Esse espírito, diz 2 de Pedro 1,4, se tornou participante da natureza divina. 1 de João 3,9 diz que a semente de Deus está em nós. O DNA de Deus nos foi comunicado. Agora, tem crente que acha que porque nasceu de novo, recebeu a natureza divina, a velha desapareceu. Não. Esse seu espírito está vivendo dentro de um corpo. E a partir do momento que a nova natureza entrou e tem uma outra velha na carne, o pau está quebrando. É por isso que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, de um lutando contra o outro. E aqui em Romanos ele está falando da inclinação. Nós podemos escolher, mesmo depois de ter uma nova natureza, consciente ou inconscientemente, podemos escolher nos inclinar à carne. E quando alimentamos o instinto animal, nós perdemos a influência espiritual. Mas quando nos inclinamos para o lugar certo, somos empoderados para dominar, para subjugar a velha natureza. A gente só vai estar plenamente livre disso por ocasião da vinda de Jesus, no desfecho da redenção, quando a Bíblia fala de uma transformação plena, redenção do corpo. Mas até lá, podemos subjugar. Então, em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Segundo, entender que a Bíblia fala de tudo aquilo que é prometido nesse lugar, a Bíblia classifica como engodo, como engano. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Paulo está falando de pessoas que começam a romper na vida espiritual, começam a se afastar de pessoas que têm o comportamento errado, querem viver diferente, mas caíam numa armadilha de ensino deturpado das Escrituras. E a Bíblia diz que essas pessoas os enganavam como? Com desejos libertinos de natureza carnal. Aí entra aquela linguagem. Não precisa preocupar com tanto legalismo, com tanta regra. Você precisa entender a graça de Deus e está tudo bem seguir um instinto animal e correr atrás dessas gratificações. Isso é um engano. Até porque pessoa nenhuma consegue satisfação nesse lugar quando chega lá.
No meio desse processo, algo que nós entendemos ser fundamental: fugir de tudo que fragiliza o autocontrole, a sobriedade. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Outras traduções diz no imperativo: enchei-vos do Espírito, como uma ordem. O que significa não se embriaguem com vinho que leva à devassidão? A Bíblia está dizendo que a embriaguez, quando remove o estado de sobriedade, nos faz perder faculdades, nos faz perder o controle. E pensa numa coisa que tem gerado desgraça na história da humanidade: é a questão do álcool. Outro dia alguém falou: pastor, mas a Bíblia não proíbe beber, proíbe embriagar. Eu falei: é verdade, mas ao mesmo tempo, quando ela estabelece a proibição da embriaguez, ela está dizendo que alguém perde o controle. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade ao longo do tempo de definir isso. Então, nós, pastores da igreja, escolhemos andar no lugar de abstinência. Então, um dia alguém falou: mas não é proibido provar. Eu falei: eu também não sou proibido de me abster, porque eu quero fugir de tudo o que pode fragilizar o autocontrole. É por isso que desde os primórdios da humanidade não tem festa que não seja regada a bebida, gente. Isso não é coisa atual. A diferença é que na atualidade nós temos um mundaréu de drogas recreativas que todas fragilizam o autocontrole. E nós precisamos entender a advertência bíblica. Agora, o contraponto é: não só não fragilize o autocontrole aqui, mas se abasteça do Espírito Santo do outro lado. Quarto lugar, se você estiver anotando: número 1, entender a questão das inclinações. 2, conscientizar-se do engodo dos desejos carnais. 3, fugir de tudo que fragiliza o autocontrole. 4, praticar a mortificação da carne. Paulo fala de crucificar a carne com suas paixões e desejos. Mas Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que significa a expressão sacrifício vivo? Ela é um paradoxo. Porque se sacrificar é matar, como é que o sacrifício é vivo? Espera aí, Paulo, é para matar ou não é para matar o corpo? Literalmente não. Existe um nível de mortificação, mas não é literal, você não mata o corpo. O que eu mato, Paulo? Em Colossenses 3:5, o apóstolo diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Interessante que essa afirmação, ela vem em contraste: façam morrer a natureza terrena, com o chamado anterior feito em Colossenses 3:2, 3 versículos antes: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Sintonize com uma outra forma de pensar e mude o seu comportamento. Como? Por meio da mortificação. Daqui a pouco eu volto no assunto da mortificação. Quinto, associando a ideia de mortificação, precisamos entender a necessidade de abstinência no comportamento cristão. 1 de Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusam de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Abstenham-se das paixões carnais. Abstinência é uma palavra tão pouco usada no nosso meio, que um dia desse eu toquei no assunto e alguém me perguntou: o que é abstinência? Agora, a orientação é clara. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode viver nenhuma forma de alegria ou de prazer. Jesus diz em João 15:11: para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele faz a distinção de minha alegria e vossa alegria, está dizendo tem prazer e deleite espiritual, tem prazer e deleite natural. Quando Deus cria o homem e o coloca lá no jardim, o homem ainda antes de pecar tem plena comunhão com Deus, acesso à fonte plena de alegria, mas Deus permitiu acesso a outras fontes de prazer. Ele cria uma variedade de alimentos. Eu sempre digo que ele podia ter feito um fruto só com todos os nutrientes, mas ele, em vez disso, fez uma diversidade, nos deu o paladar. Ele está dizendo: aproveita isso. Deus abençoa o homem pondo em execução o plano eterno do casamento, cria a esposa e, evidentemente, ele está dizendo: estou te dando uma fonte de deleite. A Bíblia não é contrária a nenhuma forma de deleite. Quando a Bíblia fala das paixões, ela está falando de um nível de anseio por satisfação e gratificação, e aí a conversa é outra. Porque você pode parar
no nível, né, de deleites permitidos, ou você pode avançar para um lugar dos proibidos. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Quando a Bíblia fala de abstinência, isso literalmente significa guardar-se, refrear. Ela está falando de autocontrole. E antes de voltar a mexer nesse assunto, sexto lugar, só para fechar a lista de orientações práticas, desenvolver a sensibilidade espiritual. Porque a ideia não é só frear o comportamento animal, é entrar nesse lugar de uma dimensão espiritual. Como eu e você podemos fazer isso? E acredito que uma das instruções mais práticas para viver uma vida cristã frutífera, marcante, profunda, poderosa, é entendermos o impacto e o poder das disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Vida de oração, de devoção, que inclui adoração, leitura da palavra, jejum. Qual a importância dessas coisas? Elas não têm a ver com mérito. O crente não merece mais de Deus porque orou muito. O crente não merece mais de Deus porque adorou mais. O crente não merece mais de Deus porque gastou tempo, né, com a palavra de Deus, e nem tão pouco porque jejua. Mas qual o impacto que essas práticas têm? 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Onde eu e você separamos tempo para estar com o Senhor, o nível de união e comunhão é no nível do espírito. E quem gasta tempo nesse lugar de oração, ele começa a desenvolver uma percepção do lugar onde ele é tocado. Sensibilidade espiritual. O mesmo vale para a adoração. Em João 4,24, Jesus diz: Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É lógico que o nosso corpo vai participar com expressões, né, que não se limitam à dança, levantando as mãos, a gente cantando, a nossa mente está envolvida, mas aquele lugar sublime onde somos tocados tem a ver com o seu espírito, porque Deus é espírito e os seus adoradores têm que adorá-lo em espírito, porque é nesse lugar que nós vamos ter a comunhão e a conexão com Ele. Podemos falar o mesmo da leitura bíblica. Jesus diz em João 6,63, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então Jesus diz: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Se o espírito é que vivifica, entenda que por meio da minha palavra você é tocado, alimentado no seu espírito. Quando Jesus diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo: o homem não é só carne, não é só matéria. Ele precisa do pão para alimentar isso aqui, sim, mas como ele é um ser espiritual, ele precisa de um alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. Isso significa que o seu espírito será nutrido, fortalecido, e eu diria mais, ele entra no lugar de percepção cada vez maior. Por quê? Por meio da palavra, além do fortalecimento espiritual, nosso entendimento é afetado, consequentemente o nosso comportamento é afetado a uma reação em cadeia. Romanos 7,14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, se eu quero quebrar a força da carne, eu preciso da lei de Deus, a palavra de Deus, que é espiritual, que toca, que ativa e vivifica o meu próprio espírito. Agora, a maioria dos crentes quer viver uma vida espiritual profunda com pouca prática espiritual. Não tem a menor chance de você entrar no lugar de frutificação ou de um cristianismo profundo apenas gastando tempo com Deus uma vez por semana no culto. E isso uma vez por semana é relativo, porque a maioria não tem essa assiduidade toda. É a mesma coisa que o camarada diz: não, a cada 7, 15 dias eu vou para a academia e faço um treino. Eu digo: beleza, vai fazer diferença nenhuma ao longo do tempo. Nós precisamos entender que essas práticas, elas são parte de uma conduta diária, contínua, e qual o impacto que isso vai ter sobre nós. Agora, somado isso tudo, para a gente encerrar, eu quero concluir. Onde o jejum entra em tudo isso? O jejum é uma soma de um ataque frontal, diretivo, contra a natureza carnal, contra o comportamento animal, né? Uma atitude explícita de mortificação da carne, que associada às disciplinas espirituais, nos leva a um lugar de profunda percepção daquilo que Deus tem para nós no plano espiritual. O jejum é uma excelente ferramenta para se exercer autocontrole, domínio próprio. É um treinamento contínuo. É por isso que ele não deveria ser uma coisa tão esporádica ou totalmente ausente na nossa vida, como infelizmente acontece na vida de muito crente. Jesus diz em Mateus 6,16, quando jejuardes? Ele nunca disse se jejuardes. O jejum não foi tratado como uma opção. Ele deixou claro: eu espero isso de vocês.
Porque ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando fazer. Por que razão Jesus nos orientaria como jejuar, a menos que ele esperasse que nós jejuássemos? Aí você vê um monte de crente, até pregadores hoje em dia, atacando o jejum. Porque muitas vezes a melhor forma de justificar a sua negligência é inventar uma doutrina para isso. Então os caras falam assim, o jejum é coisa da lei, é do Antigo Testamento. Eu olho para essa turma e falo, que Bíblia vocês leem? Em Lucas 5, de 33 a 35, as pessoas questionam Jesus. Os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Por que os seus não jejuam? Aliás, não só pergunto que os seus não jejuam, diz, os seus comem e bebem. Jesus diz, enquanto o noivo estiver presente, os convidados para o casamento não vão jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Jesus garantiu que seus discípulos iriam jejuar. Quando? Ele diz, depois que o noivo for tirado. O que é que significa isso? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que ele usou a alegoria do noivo, ele estava falando de si. Então Jesus está dizendo, a partir do momento que eu for assunto aos céus, durante todos os dias da minha ausência, até o dia do meu glorioso retorno, esse é o tempo que vocês vão jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Agora, qual o significado de jejum? A palavra jejum, no grego do Novo Testamento, nestio, é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação. Estio é comer. Então, jejuar em essência significa não comer, não se alimentar. Só que com o tempo a palavra jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Aí está lendo uma matéria esportiva e vê o jornalista falando que determinado time está em jejum de campeonatos, de títulos. Daqui a pouco um determinado atacante está em jejum de gols. E essa ideia de abstinência geral, às vezes afeta a nossa vida cristã. Porque você vai ver muito crente dizendo, estou em jejum de rede social. E não estou falando contra. Mas as outras formas de abstinência, elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Pensa no ponto talvez mais crítico para o homem desde o início da humanidade. Onde o primeiro homem cedeu e caiu à tentação, ao pecado lá no Éden, comida. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Por causa de um prato de comida. Por que os israelitas, tirados da escravidão lá do Egito, com mão forte da parte de Deus, tiveram saudade do Egito? Números 11 diz, por causa da comida. Onde que Satanás primeiro atacou Jesus no deserto? Transforma essas pedras em pães. É lógico que o último Adão, diferente do primeiro, não ia cair. Mas pensa no assunto delicado, onde eu e você precisamos aprender a exercer autocontrole. Eu tenho falado isso para pastores e líderes em muitas ministrações por aí afora. Peguei essa frase emprestada de um outro colega. Eu falo, olha, tem pastor e líder ganhando guerra contra principado e potestade, perdendo para um brigadeiro. Eu chamei a atenção outro dia de uma pessoa na mesa, até porque eu falei, eu tenho um histórico. Eu sei de onde eu saí, eu sei como eu tenho vivido. Chamei a atenção, falei, não, mas é que eu não resisto. Quando essa pessoa falou isso, eu falei, então tudo bem se o seu cônjuge dizer que não resiste, se envolver com outra pessoa, de jeito nenhum. Eu falei, qual a diferença? Você não precisa se controlar numa área, ele tem que se controlar em outra. Quando nós começamos a relativizar o autocontrole, nós estamos abrindo espaço para algo que vem seduzindo devagar e que vai comprometendo a gente a longo prazo. O autocontrole tem que ser uma disciplina permanente. E o jejum, ele cria uma cultura de autocontrole. Mas é só isso? Não. Ele é intencionalmente uma modificação da carne. Gente, quem jejua com frequência, testemunha as mesmas coisas. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. Eu digo que o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Pensar as coisas são do alto, pensar nas coisas são de cima. O jejum te arranca da força daquilo que atrai para a terra. Ele começa a fazer você migrar para um outro centro de gravidade. Você passa a aspirar e desejar outras coisas. Quem jejua com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor, a sua importância. O coração fica blindado contra a ofensa. Porque esse negócio de morder e devorar uns aos outros é comportamento animal. E de repente, eu e você precisamos perceber que há um lugar nessa prática. Mas o que Deus começou a me chamar a atenção. Lá no início eu contei qual foi a visão. Não estou aqui para pregar uma visão. A gente não vive em cima de experiência de outros. Eu só contei a visão para você entender o que me levou a estudar profundamente esse assunto durante 2 anos e meio. Para então, a partir do que a Bíblia diz, olhar e dizer, faz sentido aquilo, faz. Mas foi aquela percepção, se você viver só para satisfazer essas gratificações e deleites, você nunca vai entrar na percepção desses outros deleites. Há quase 2 anos atrás, eu estava no primeiro semestre desse processo, já estava fazendo o 2º jejum prolongado, e um gigante espiritual dessa nação que eu respeito e admiro muito,
ele me disse: Subirá, você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. E eu queria te fazer uma pergunta. O que tem te levado com essa paixão, dedicação, recorrência, frequência a esse lugar? Respondi algo a ele que eu já falei aqui, mas não vou cansar de repetir. Falei: pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, quando eu já fazia de 3 a 7 dias de jejum na água quase todo mês, eu responderia que era fome pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério com resultado só da força do braço. Eu queria ver o dedo de Deus. E eu não posso te negar que o jejum me deu acesso ao sobrenatural. Mas hoje eu olho para isso como efeito colateral, mera consequência. Um bom efeito colateral, mas mero efeito colateral. Ele falou: o que te move hoje? Falei: hoje o entendimento mudou. Eu falei para ele: o que me move é esse lugar. É a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele me olha e diz: me fala mais disso. Falei: pastorzão, para eu te explicar isso, eu vou te dar uma ilustração natural do que o jejum faz com o corpo. Você passa por uma limpeza, uma desintoxicação profunda. Agora estou falando de jejum prolongado. E a própria falta daquela enxurrada de tanto sabor diferente faz com que o seu paladar fique muito acurado. Quão acurado? Por exemplo, as pessoas dizem que a água não tem gosto. Quem faz jejum prolongado discorda. Dr. Aldo, que me acompanha em todos esses jejuns, sempre fica no meu pé. Hidrate-se, beba bastante água e de preferência um pH elevado, água alcalina. O problema é que quanto mais alto é o pH da água, mais salobre é o gosto. E às vezes tem hora que fica difícil lidar com aquele gosto ruim para ter a qualidade da água boa. Por outro lado, quando você pega uma água de pH baixo, que não é tão bom para o corpo, porque não é alcalina, ela pode até não ter o sabor ruim, mas está faltando algo. Com a medida que quem faz jejum prolongado usa para resolver as duas coisas: coloca limão na água. Nessa água de pH baixo, o limão vai alcalinizá-la. Na de pH alto, vai mascarar o sabor que está difícil de beber. Aí falei: estou dizendo isso porque alguns dias atrás, nesse mesmo jejum, eu estava no outro evento, os pastores saíram da conferência, foram almoçar, e mesmo não comendo eu fui junto, porque queria o tempo de mesa, queria comunhão, o relacionamento. Um deles falou: Subirá, nós estamos incomodados de você ir com a gente em jejum. Eu falei: o problema é seu, eu não vou abrir mão desse tempo de comunhão. Mas para brincar com ele, eu falei assim: mas hoje é dia de banquete. Como banquete? Eu estou confuso, está jejuando ou não está? Eu falei: não, é que hoje eu vou tomar água com gás com limão espremido. Então para quem está em jejum, é banquete, hoje é a recompensa. Aí a gente riu, chegamos lá, pediu limão. Falei para o garçom: quero uma água com gás e quero limão espremidos. Daqui a pouco ele traz um copo, e veio trazer aquele copo pequenininho de pinga que eles dão quando você pede o limão espremido, que vem com meio ou no máximo um limão. E trouxe um copo maior, cheio. Quando eu vi aquilo, pensei: acho que ele não me entendeu, nunca vi alguém trazer tanto limão. Pensei: ele deve ter achado que eu queria uma limonada. Então peguei e, antes de reclamar, provei. Quando eu provei, dei um golinho, senti que estava doce. Falei: garçom, vem cá, eu acho que eu não me expliquei direito, você não entendeu, não sei o que houve. Mas não queria uma limonada, eu só queria o sumo do limão. Ele falou: mas isso é o sumo do limão, não é limonada. Eu falei: impossível, está doce. Ele olha para mim com a cara impressionado, diz: impossível. Digo eu, que vi o cara da cozinha espremer um monte de limão, só tem limão aí. Eu pensei: eu estou doido, eu pego e provo aquilo a segunda vez. Eu falei: está doce. Ele diz: não pode. O pastor na minha frente, curioso, me rouba o copo, deixa eu provar. E quando ele prova, uma cara de azedo. Diz: pelo amor de Deus, Subirá, não tem nada de doce nisso. Eu pensei: eu estou doido. Eu pego de novo e provo a terceira vez. Eu falo: está doce. Ele pega para provar a segunda, achando que o doido é ele, e fala: está azedo. Todo mundo na mesa entrou no tirateima, eu quase fiquei sem limão, porque todo mundo quis provar. Mas todo mundo fez cara de azedo. E eles estão dizendo: você está doido, Luciano? E aí, só essa hora que eu lembrei, falei: é o jejum. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber, porque o paladar estava muito apurado. Aonde eu quero chegar com isso? Muitas vezes eu estou ali com a Bíblia aberta, eu entro num modo que eu fico dizendo: meu Deus, isso sempre foi doce desse jeito, e eu é que não percebia. Às vezes, desses períodos de jejum, no tempo de oração e adoração, eu digo: Senhor, eu estou uma vida inteira te buscando, mas isso sempre foi doce desse jeito, e eu é que não percebia. O Salmo 16:11 diz: na tua presença plenitude de alegria.
A sua destra há delícias perpétuas. Ele não diz que essa alegria plena é uma coisa etérea, um sentimento vago. Ele traduz isso na forma de deleites, de algo prático. E aí você precisamos entender a aplicação disso. Uns dias depois desse episódio do limão, eu estou em outra refeição com pastores, e um deles pega de sobremesa uma salada de fruta. Para quem o limão é doce, você imagina as outras frutas? Mas aí eu vejo a criatura virar uma lata de leite condensado em cima e eu começo a me remoer. Eu quero voar no pescoço dele por cima da mesa, gritar com ele, dizer: não precisa, a fruta já é doce. A primeira eu me lembro de quando eu consumi açúcar e tinha perdido a capacidade de sentir o doce da fruta. Segundo, eu lembro que não adiantava os outros falar, até eu tirar e ver a diferença. E eu penso, não adianta eu brigar com ele aqui. Mas eu estou simplesmente olhando para aquilo e pensando, tem muito cliente se entretendo com leite condensado e perdeu a capacidade de desfrutar o doce do jeito que Deus fez e não consegue achar que isso vale a pena. Qual o caminho que eu e você precisamos para entrar nessa compreensão? O jejum tem um poder didático. Jesus cita em Mateus 4,4 no final do jejum: nem só de pão viverá o homem. Ele está citando Deuteronômio 8,3. O que é que Deus diz lá? O Senhor humilhou vocês, fez com que vocês tivessem fome, para que, indicativo de propósito, vocês compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem aflições da alma, daquele seu lugar de satisfação. Existem certas privações que têm um poder didático de gerar percepção de algo espiritual que nós não estamos acessando. Aí você vai entender 1 Coríntios 7,5. Quando Paulo está falando que o marido e mulher não podem se privar, se negar um ao outro, ele está falando de intimidade sexual. Basicamente ele está dizendo que nessa área o casal cristão tem que estar em avivamento também. Mas ele diz assim, a não ser, a pausa, a única coisa que justifica, e dá uma exceção, diz a não ser, quando os dois de comum acordo, isso é importante, resolvem se dedicar por um período de tempo à oração. O que é que Paulo está dizendo? E quando o casal está nesse avivamento não pode orar, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo aqui, sua oração é mediana. Agora você quer entrar num lugar profundo, águas profundas, pausa o leite condensado para resgatar a percepção do doce da fruta. Muitos de nós estamos tentando viver a vida cristã num piloto automático, num senso de certo e errado, mas não estamos vivendo prazeres, deleites. Em agosto do ano passado eu estava no final de um desses períodos de jejuns e Deus me visita no quarto da madrugada. De uma maneira que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu nunca senti tanto deleite, eu nunca senti tanto prazer, eu nunca senti tanta alegria na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Nessa mesma época, estava com 50 anos de idade, quero falar para mim, como é que está aí, depois de ter virado 50? Falei para ela, estou em crise. Ela falou, crise da meia idade? Falei, de jeito nenhum. Falei, estou feliz com tudo que eu vivi, com tudo que Deus tem nos dado em todas as áreas, sou profundamente grato a Deus. Ela falou, qual é a crise? Falei, amor, a gente passou anos da nossa vida querendo um monte de coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. Falei, agora que a gente pode aquelas coisas que queria, eu não quero mais. Ela falou, mas isso é algum sinal de maturidade, deve ser bom. Eu falei, eu não vou discutir se é bom. A única coisa que me dói, eu falei para ela, porque nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas, dando a elas mais importância do que elas deveriam ter. É quando você começa a entrar num lugar de saciedade em Deus, que o resto não importa. Aí você olha para apóstolos que eram presos, torturados, ameaçados, difamados por causa do evangelho, estavam cheios de alegria. E hoje os crentes não têm um terço do problema que eles tinham e estão o tempo todo deprimidos. Porque eles estavam conectados a uma fonte que nós não estamos conectando como deveríamos. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu posso te dizer que esse entendimento, que Deus me levou a mergulhar na palavra, buscar as respostas, que veio como consequência daquela visão, ele tem afetado e mudado profundamente a minha vida. Honestamente falando, de um impacto prático.
eu colocaria sem sombra de dúvida que a compreensão e a aplicação prática desse princípio está no top 5 de todas as coisas que mais afetaram a minha vida. E o meu desejo, a minha oração, eu sei que nós temos crentes em todos os níveis de maturidade aqui. Tem gente que acabou de converter. E não significa que você já não possa ser ensinado sobre essas coisas. Tem outros que já têm mais tempo de caminhada e uma capacidade de digerir algo melhor. Eu lembro de coisas que eu ouvia no início da caminhada que eram indigestas. E que depois eu entendi a sua importância. Mas mesmo correndo esse risco de toda vez que a gente mexe em algo mais profundo, você tem pessoas que estão em dietas diferentes, a que está no leite como criança, que já está no alimento sólido. Eu acredito que em qualquer nível de maturidade nós estamos, a fome por Deus precisa ser provocada, a paixão pelo Senhor. Nós não queremos ser um povo que adota um comportamento religioso. Nós queremos ser um povo que comunga com Deus em níveis profundos. E não existe nada tão necessário como quebrar o comportamento animal. Eu não estou falando de viver naquele modo de obras da carne pecaminoso. Deus me mostrou isso. Todas as minhas gratificações e realizações estavam só dentro do limite do permitido, do lícito. Mas de alguma forma a supervalorização dessas coisas está nos impedindo de entender o que é que nos aguarda do lado de cá. Quando Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto e diz: ele te recompensará. A maioria de nós acha que a recompensa é a resposta a um pedido de oração. Sabe que essa é a recompensa do secreto? Deus está dizendo: fecha a tua porta só. Está dizendo: desliga dos outros, esquece do resto. Ele está dizendo: vem se perder na minha presença. A recompensa é Ele. Não é o que Ele fará diante do que nós estamos pedindo. Isso tem uma importância bem menor. A recompensa é Ele. Se eu pudesse voltar lá atrás, no início da caminhada cristã, o que eu estou compartilhando com vocês hoje, eu queria que fosse uma das primeiras coisas que eu pudesse ter entendido. E eu espero que de alguma forma isso te ajude. Não vim te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você. E acredito que nem Deus nos trouxe aqui para simplesmente dizer: seu animal, por que é que você não está agindo direito comigo? Eu creio que o amor dele, e eu acho que você consegue perceber a doçura da presença dele nesse lugar. O amor dele está nos chamando. Uma das coisas que mexeu comigo naquela experiência, quando a glória de Deus entrou no meu quarto, eu estava agradecendo a Deus o tempo do jejum. Minha mulher, meus 2 filhos tinham decidido me acompanhar, vários dos irmãos aqui da igreja. E eu falei para Deus, Deus, ter gente fazendo 40 dias não é comum. Mas ter famílias inteiras, esse bando de gente. Eu lembro que eu falei para Deus: isso é histórico. E eu falei para Deus: eu nem chamei ninguém. Quando eu falei: eu nem chamei ninguém, o Senhor falou comigo: quem chamou fui eu. Eu tenho percebido que há um chamado, há uma convocação de Deus para esse tempo, para que a gente se perca nesse lugar da presença dele. Alguém tem que tomar esse microfone de mim e terminar essa reunião. Mas eu quero fazer uma breve oração. Pai, te pedimos que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine com essa reunião. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, aqueles que nos acompanham por meio da transmissão ou mesmo de uma gravação posterior. Nós oramos que esse ambiente também os toque, que a tua presença também os toque, e que haja não só percepção, mas capacidade de correspondência ao teu chamado. Oramos que o teu sopro de vida nos toque, que nenhum de nós saia daqui apenas com informação para processar ou digerir, mas que nós possamos sair debaixo de um despertamento dos céus. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6.
Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esse vai ser o nosso ponto de partida, o trilho da nossa conversa aqui hoje. E o texto sagrado diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de pedir que vocês repetissem esse versículo comigo, só que em vez de usar o termo em vocês, nós vamos já nos apropriar, trazer para o pessoal e dizer em nós. Então, diga comigo: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, no modo aleluiado, sobe uns 28% o volume da voz para vencer essa barreira da máscara, que é o abafador de som, e vamos falar com gosto. Diga: eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Bom, estamos encerrando nesse domingo a nossa série sobre conhecer a Deus. E há uma particularidade, uma convicção a respeito de Deus que todos aqueles que o servem devem carregar. E a certeza de que Ele, quando o apóstolo Paulo diz aquele que começou, ele está falando a respeito de Deus, de que Ele que começou a boa obra tem um compromisso de não nos abandonar para que o que foi iniciado seja concluído. Nós precisamos entender quem Deus é e permitir que o nosso coração se encha da mesma certeza, que levava Paulo a dizer eu estou certo, outra tradução diz bem certo, convicto, de que quem começou a obra há de terminá-la. O que é que Deus queria nos comunicar com essas palavras que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever? Sua disposição, sua intenção, sua determinação e persistência de concluir aquilo que começou. Acredito que é por isso que em Hebreus 12:2 Jesus é chamado de o autor e o consumador da fé. Ele não apenas dá início, mas ele quer finalizar o processo. E acredito que muitas pessoas acabam falhando no relacionamento com Deus, na caminhada da vida cristã, por não entenderem algo que é básico, algo que é essencial. Deus é digno de confiança. Ele é digno, é fidedigno de toda a nossa confiança. Tozer, no seu livro Conhecimento do Santo, faz uma declaração clássica. Ele diz: uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã. Nós precisamos conhecer a Deus e entender que a fé se apoia no caráter de Deus. Um Deus que está acima de qualquer suspeita. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje: acima de qualquer suspeita. Quero chamar a sua atenção para seguir nessa convicção, nesse trilho do apóstolo Paulo. E para isso eu quero construir a nossa ideia, o nosso raciocínio, primeiro trabalhando vários exemplos da nação de Israel no Velho Testamento e de como Deus nos mostrou que eles falharam não entendendo que o Deus que começou levaria adiante aquilo que começou. Em segundo lugar, eu quero destacar que embora Deus tenha esse compromisso de não abortar o que Ele iniciou, nós não podemos olhar só a parte de Deus. Existe o aspecto da nossa parte, da responsabilidade humana. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos trabalhar a conclusão, o arremate aí da ideia a respeito do que significa essa confiança em Deus. Então vamos juntos. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, eu gostaria que você não apenas acompanhasse a leitura, mas se possível você deixasse também esse texto marcado, que daqui a pouco nós vamos continuar a leitura depois no versículo 7. Mas por enquanto vamos ler do 1 ao 6. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu quero destacar principalmente a expressão do verso 6, que essas coisas se tornaram exemplos para nós.
No versículo 11, Paulo vai dizer a mesma coisa. Essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, cada vez que eu e você lemos essas histórias do Antigo Testamento sobre os israelitas, Deus não está apenas nos informando a história, a cronologia de um povo, Ele está nos apresentando lições preciosas, práticas. Paulo não fala apenas deles como se fosse um povo que viveu uma outra aliança totalmente desconexa. Ele pega figuras, a tipologia, vamos dizer assim, começa a dizer, foram batizados no mar e na nuvem, beberam da pedra que os seguia, que era Cristo. Em tudo isso, ele nos mostra que apesar de viverem uma aliança diferente, há princípios envolvendo tanto o comportamento deles, o que Deus esperava, que se aplicam a nós hoje, que vivemos na nova aliança. Isso precisa nos levar a considerar o como eles falharam. Porque algo que eu vou explorar daqui a pouco no segundo aspecto é que, embora Deus sempre esteja disposto a continuar aquilo que começou, a levar a termo, a cabo, a concluir o que Ele deu início, nós temos uma responsabilidade nesse processo. Em algum momento, porque realmente falharam tanto, a Bíblia diz, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Então nós podemos ter certeza de que desde que não falhemos com Deus, nós não vamos experimentar nenhum tipo de interrupção no processo. Nós não apenas podemos, mas nós precisamos confiar num Deus que tem o compromisso de, assim como começou, a boa obra em nós, de concluí-la. Em nome de Jesus, amém? Então, eu queria que a gente pudesse pegar alguns desses exemplos que foram escritos para nossa advertência. Eu tenho lido bastante nesses dias o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, e eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de textos que fala de um comportamento errado dos israelitas, que depois de serem tirados por Deus do Egito, o que é uma figura extraordinária de redenção. Nós sabemos que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Nós sabemos que há figuras muito claras na saída deles do Egito. É uma das maiores figuras de redenção que nós encontramos no Velho Testamento. Mas depois de serem salvos por Deus, falando na tipologia, o tempo todo eles acreditavam que Deus só os havia tirado do Egito para abandoná-los depois. E toda pessoa que vai caminhar com Deus precisa conhecer o caráter de Deus acima de qualquer suspeita. Precisa saber que Ele é digno de confiança e que Ele não nos salvou para simplesmente virar as costas para nenhum de nós no caminho. Ele não nos salvou para depois nos abandonar no meio do processo. Mas vamos ver alguns desses erros. Em Êxodo, no capítulo 14, dos versículos 10 a 14, logo depois deles saírem do Egito, de terem visto Deus manifestar o seu poder com mão forte, como diz a Escritura, com sinais, milagres, maravilhas, as 10 pragas sobre o Egito, tudo aquilo que Deus tinha feito. Agora, quando finalmente eles saem, a Bíblia diz que o faraó se arrependeu e sai atrás deles em perseguição. E eles ficam apavorados e começam a murmurar e reclamar que Deus só os tirou para que depois eles fossem mortos pelos egípcios no deserto. Vamos ver esse texto. Êxodo capítulo 14, de 10 a 14, diz assim: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. A diferença de perspectiva é enorme. Moisés está olhando e dizendo: Deus não fez tudo o que fez até agora para simplesmente virar as costas e nos abandonar. Ele continua conosco, Ele vai continuar o que começou. Ele tem promessas para nós, Ele vai nos levar a uma terra de abundância, a um lugar que mana leite e mel. Moisés entende quem é o Deus que ele está servindo e entende que não haverá interrupção no processo. Mas o povo começa a dizer: não, ele fez isso tudo só para nos abandonar depois. E muitas vezes, quando olhamos os relatos das Escrituras, nós vamos perceber que a classificação de tudo isso que eles disseram de forma recorrente. Eu vou ler apenas 3 exemplos aqui, mais adiante, num outro ponto, num outro argumento, um quarto, mas
É impressionante o como a Bíblia menciona esse comportamento. Posteriormente, quando a Bíblia menciona que eles partem de Elim, um lugar onde permaneceram acampados, eles reclamaram que Deus os abandonou para fazê-los morrer de fome no deserto. É o momento quando finalmente Deus passa a enviar o maná, aquela provisão diária de alimento. Mas me acompanhe agora, Êxodo 16, versículos 3 e 4. Diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. A partir desse momento, a provisão diária do maná se manifesta. Mas a expectativa deles não era de, se Deus nos tirou de lá, Ele vai prover os recursos necessários. Era simplesmente, não, Ele nos tirou de lá para nos abandonar no deserto e agora matar de fome. Se não matou pelo exército de Faraó, Ele quer matar a gente de fome. Pastor, mas dessa vez aprenderam a lição? Também não. Quando você olha Êxodo capítulo 17, um pouquinho depois, eles fizeram o mesmo quando chegam num lugar chamado Refidim e descobrem que não havia água. Eles acabam concluindo que o Senhor não estava mais com eles. Olha o que diz o texto sagrado, Êxodo 17, de 2 a 7. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciãos de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sob a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Os nomes significam contenda e murmuração, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que o argumento é sempre o mesmo. Deus nos tirou do Egito para que Faraó, seu exército, nos mate. Não morreram pelo ataque do inimigo. Deus nos tirou do Egito para nos matar de fome. Não, o Senhor mandou provisão. Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede. Agora Deus faz um outro milagre provendo água. Mas o tempo todo a mentalidade é: Ele não tem nenhum compromisso em continuar o que começou. E a conclusão que eles chegam é: está o Senhor no meio de nós ou não? Como quem diz, Ele nos abandonou, Ele não está mais conosco, Ele deixou de nos acompanhar, Ele deixou de ter olhos, atenção e cuidado para cada um de nós. Todos esses exemplos, eles nos mostram que na verdade Deus não queria dar apenas informação, mas ênfase. Eu sempre digo isso aqui, quando você começa a encontrar um volume muito grande de declarações bíblicas a respeito de algo, nós passamos do nível informação para o nível ênfase. Deus está tentando chamar a minha e a sua atenção. Por quê? Esses exemplos são escritos para nossa advertência. Que ninguém se engane. É possível que eu e você, diante de dificuldades que surgem, a gente esqueça tudo que Deus fez desde a conversão. A gente começa a acreditar que Ele deixou de estar conosco. A gente passe a acreditar na mentira, no engano, na sugestão maligna ou mesmo circunstancial de que Deus não tem um compromisso de continuar o que começou. Mas isso não é verdade. Eu e você precisamos entender e chegar no mesmo nível de convicção de Paulo e dizer: eu estou certo de que aquele que começou em mim a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós precisamos de fato perceber que Deus só está chamando a nossa atenção e trazendo a advertência porque eu e você corremos o risco de incorrer no mesmo erro. Eu e você corremos o risco de tropeçar da forma como eles tropeçaram. A Bíblia diz que Deus não se agradou deles. E obviamente se errarmos como eles erraram, Ele também não se agradará de nós. Mas nós temos a chance, a possibilidade de, pela advertência da palavra, pelos recursos do céu, temos uma conduta diferente. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, depois de trabalhar esses exemplos, eu quero destacar e distinguir a parte de Deus e a nossa. Porque se por um lado, quando falamos a respeito de Deus, Ele começou, Ele termina, nós precisamos entender que há recursos e que Deus não vai abortar o processo.
Agora, se deixarmos de falar da nossa parte, nós vamos apresentar um quadro incompleto. Porque a mesma Bíblia que está dizendo que o Deus começou vai terminar, fala de uma nação que pereceu no deserto, que não entrou na terra prometida, né? E a Bíblia diz, porque Deus não se agradou deles. Então, se nós não entendemos a nossa responsabilidade, se nós não entendemos a nossa parte no processo, talvez falte o equilíbrio. Não adianta falar da nossa e ignorar a parte de Deus. Não adianta apresentar só a de Deus e ignorar a nossa. Então, algo que nós precisamos perceber, enxergar com clareza, essa distinção entre a parte divina e humana no processo. O que é a provisão que Deus libera e o que é a nossa responsabilidade. E tem uma declaração de Paulo no Novo Testamento, que eu acredito que nos ilustra bem isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler aí dos versículos 22 a 24. Ele começa dizendo assim, abstenham-se de toda forma de mal. Depois ele diz, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Eu gosto dessa declaração. Se não for pedir muito, repita comigo, diga, fiel é quem nos chama, o qual também fará. O mesmo Deus que nos chamou a servi-lo, nos chamou a esse processo, não vai deixar de fazer a parte dele. Só que antes de Paulo dizer, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Outras traduções dizem o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, e está falando de uma ação santificadora que procede de Deus. Ele começa primeiro dizendo no verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Aqui está falando da nossa responsabilidade. E ele diz, você faz a sua parte com a certeza de que Deus fará parte dele no processo também. Eu acredito que isso nos ajuda a ter uma visão completa de que santificação envolve tanto provisão divina, os recursos do céu que nos são disponibilizados, quanto a responsabilidade humana. O fato de Deus não falhar na parte dele não significa que nós não possamos, né, falhar na nossa. E é por isso que precisamos dessas advertências. É por isso que precisamos de toda a orientação bíblica. Então vamos voltar no texto de 1 Coríntios 10. A gente leu do versículo 1 até o 6. Eu falei que a gente ia continuar no versículo 7. Pois bem, agora é a hora de voltarmos e continuar. Ele segue dizendo, não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, e aqui nós temos uma expressão de ligação, né, que relaciona uma coisa com a outra. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Todo o texto, ele está dizendo, não sejam idólatras, não pratiquem imoralidade, não ponha Cristo à prova, não fique murmurando. Ele diz, tudo isso é advertência. Então, por isso, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Responsabilidade humana. Mas é só isso? Não. Verso 13. Ele diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Vamos falar isso junto? Diga, Deus é fiel. De boca cheia, com gosto e vontade, de novo, vamos lá, Deus é fiel. O texto diz assim, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. De novo, a declaração da fidelidade de Deus, ela vem dentro de um contexto. Um contexto de um Deus que não nos abandona. O contexto de um Deus que continua cuidando de mim e de você depois da salvação. Que quer levar a desenvolvimento aquilo que Ele começou. E aqui, acredito que eu e você precisamos compreender algo. Porque eu sempre declaro que um entendimento errado nos leva a uma fé errada, e a fé errada acaba nos levando ao lugar, ao destino, ao resultado errado. Mas o entendimento correto nos leva a uma fé correta, que por sua vez nos leva ao destino ou ao resultado correto. O que é que eu e você precisamos entender? Algumas pessoas olham para as tentações
todos esses pecados que devemos evitar, que ele vai falando aqui, murmuração, né, imoralidade, colocar Cristo à prova, idolatria e tudo aquilo que se caracteriza como uma quebra dos mandamentos de Deus. Alguns crentes olham para isso quase como se fosse uma coisa impossível de ser praticada. Tipo assim, não vai rolar. Em algum momento nós vamos rodar e vamos ter que só viver e conviver pedindo perdão a Deus. Porque eles acreditam que a tentação é algo sobrenatural. É tão maligna, é tão diabólica, é tão infernal que eles acabam acreditando que é imparável. E quem acredita nisso, que não é a crença que a palavra de Deus está procurando gerar no nosso coração, ele não vai conseguir vencer. O que é que a Bíblia diz? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ponto de partida, a tentação é natural, é algo humano, não é sobrenatural. Ah, pastor, mas a Bíblia chama o diabo de tentador. Sim, a mesma Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Então, onde é que entra o papel do diabo como tentador? Eu gosto de brincar que ele bota o cardápio debaixo do nariz da gente para provocar o nosso desejo. A única coisa que ele faz é provocar um desejo que é natural. Ele é um ser sobrenatural, mas ele não coloca um desejo sobrenatural em nós. Ele só provoca um desejo natural. A tentação é humana. Deixe-me dizer para você o que é sobrenatural. Sobrenatural é o livramento. A Bíblia diz, Deus é fiel. Não vai permitir que vocês sejam tentados além da capacidade de resistir. Então está mostrando que a tentação está no nível natural. Mas Deus não nos deixa para lutar com ela só de forma natural. A Bíblia diz, Ele vai prover o escape. Ele vai prover o livramento. Então se tem algo sobrenatural nessa história, é o recurso do céu, é o socorro divino, é o livramento que nos é disponibilizado. Porque o Deus que nos tirou lá do Egito, que vem nesse processo, perdoando pecados, transformando, nos levando ao novo nascimento, não vai nos abandonar no meio do processo para que o pecado nos engula de novo. Nós precisamos ter a mentalidade que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai seguir disponibilizando recursos sobrenaturais, provisão. Agora, isso não rouba de mim e de você a responsabilidade de usar os recursos. Quem está em pé que tem que tomar o cuidado para que não caia. Somos nós que precisamos nos apropriar do escape. Então, essas afirmações, uma hora dizer, você tem que tomar o cuidado, a outra, que Deus provê livramento, elas não são contraditórias, elas se complementam. Elas mostram os dois lados da moeda, por assim dizer. Mas algo que nós precisamos, de fato, compreender, né, por meio da Escritura, é que se nós estamos fazendo a nossa parte, e dependendo daquilo que Deus decidiu não interromper, não há motivos para acreditar que o processo possa ser abortado. O apóstolo Paulo falava dessas duas questões quando falava de si mesmo. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Outra tradução diz, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Meu querido, essa convicção precisa ser parte da minha e da sua vida. Eu estou certo de que aquele começou a boa obra a terminar. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o tesouro. O que Paulo está dizendo é, Deus não vai mudar de ideia da noite para o dia. Ele não sofre de bipolaridade. Ele não tem um problema, né, de numa manhã acordar, olhar para mim e para você, dizer, estou sentindo amor por esse povo, vou salvá-lo. Mas no outro dia acordar como diz a moçada hoje em dia, dizendo, hoje é dia de maldade, vamos azarar e abandonar esses crentes. Nós precisamos entender o caráter constante, imutável de Deus. Ele é digno de confiança, Ele está acima de qualquer suspeita. Então Paulo, depois de declarar isso, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso, ele também diz na segunda carta, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está dizendo, eu combati, eu completei, eu guardei responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, eu sei em quem estou crendo enquanto eu faço a minha parte. E Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, aquilo que me foi confiado, o meu depósito. Quem está entendendo, diga amém. Bom, apresentando, depois desses exemplos, a visão da parte de Deus e da nossa, eu quero em terceiro e último lugar,
trabalhar um pouquinho com você o que significa confiar em Deus. E eu quero começar esse terceiro e último ponto, lendo Hebreus capítulo 3, do versículo 12 até o 14. A fé ou confiança, chame como você quiser, é um ingrediente necessário para que a gente nunca se afaste do Senhor. A fé não é apenas um ingrediente necessário para a aproximação inicial. Ela é um elemento essencial, indispensável para a continuidade daquilo que foi começado. Às vezes as pessoas falam da fé como se fosse necessário só no dia da conversão. Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu crio um dia, ponto final, não preciso mais da fé. Errado. A Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Ele não entra apenas pela porta da salvação com a fé. Ele vive da sua fé. Quem está entendendo, diga amém. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É fé, e é cada vez mais fé, e é fé progressiva, e é fé maior. Nós precisamos permanecer andando em fé. É por isso que a palavra de Deus fala de gente que naufragou na fé. É por isso que Paulo está dizendo, eu guardei a fé, porque essa fé será necessária em toda a caminhada, do início até o fim. Mas o que Hebreus 3, de 12 a 14 diz? E diz, tenham cuidado, irmãos. E aqui vem a advertência que fala da responsabilidade humana. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Outras traduções diz para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade. Essa palavra traduzida descrente por coração ou coração de incredulidade em outras versões, no original grego é apistia. Ela significa infidelidade, incredulidade, falta de fé ou descrença. Todos os sinônimos apontam numa única direção. E diz, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Então a fé nos permite aproximar. Mas a incredulidade ou falta de fé faz com que nós nos afastemos. É o caminho oposto. Então precisamos de fé quando nos aproximamos. Precisamos de fé para permanecer próximos e não nos afastarmos de Deus. Depois de falar isso, ele diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois temos nos tornado participantes de Cristo, se, e agora entra o condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A mesma fé que nos aproximou, a mesma confiança que nos aproximou, ela precisa ser guardada para que a gente não deixe de ser participante de Cristo. E quando a gente entende essa questão de uma confiança que é contínua, de uma fé que é permanente e progressiva, isso precisa trazer no meu e no seu coração o temor de não comprometer ao longo do caminho, ao longo da jornada do processo. Eu mencionei, quando Paulo fala de gente naufragando na fé, quando a Bíblia fala de gente perdendo a fé, é porque é possível que isso aconteça. Evitável, porém possível. Então, nós precisamos levar em consideração e aprender algumas coisas, em especial, com esses exemplos numerosos, abundantes que a Bíblia traz a respeito do erro dos israelitas. Em Deuteronômio, no capítulo 1, do verso 26 a 32, se você puder, eu quero que você me acompanhe nesse texto. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Embora seja o 5º livro de Moisés, ele traz uma espécie de highlights, os melhores e piores momentos, aqueles que merecem destaque da nação de Israel, e a repetição de mandamentos principais. Logo no início do livro, Deuteronômio 1, de 26 a 32, a gente vê algo a respeito das atitudes israelitas. Ele diz, porém vocês não quiseram ir. Está falando do momento que era para eles terem entrado na terra prometida, lutado por ela, tomado posse dela. Ele diz, porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes. Guarde essa expressão, rebeldes. Mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando, guarde essa palavra também, murmurando. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós. É por isso que nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins, que eram gigantes.
Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Olha o que Moisés está dizendo. De novo, o povo está lá reclamando, né? Primeiro, o Senhor os tirou do Egito para morrer na mão dos egípcios. Depois o Senhor os tirou do Egito para morrer de fome. Depois o Senhor os tirou do Egito para morrer de sede. Agora que estão no limiar da terra prometida, não, é para morrer pela mão dos cananeus. E Moisés está dizendo, para lembrar tudo que Deus fez por vocês. Ele está dizendo o que é que vocês estão pensando a respeito de Deus. E há momentos onde eu e você precisamos lembrar as ações e as intervenções de Deus na nossa vida. Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembro de um dia que eu estava desanimado que só. E encontrei um irmão desses conversador, animado, enviado por Deus. Porque ele não me deixava quieto, era o dia que eu não queria conversa. Ele falou, pastor, eu vi uma história uma vez que o senhor teve um testemunho assim, assim, assado, é verdade? Eu falei, é verdade. Ele falou, o senhor pode me contar os detalhes? E eu contei. Depois ele disse, eu ouvi também uma outra história sobre isso. É verdade ou é lenda urbana? Eu falei, não, é verdade. Só esse detalhezinho aqui que está um pouco diferente, mas foi assim, assado. Esse cara foi me provocando. E eu começo a falar das coisas que Deus fez. Daqui a pouco pensa num cara pilhado, aleluiado. Eu começo a lembrar, Deus fez tudo isso. E eu vou achar que agora Ele deixou de estar comigo. Eu vou achar que agora Ele virou as costas para mim. Eu vou achar que agora Ele esqueceu de mim. Meu querido, nós precisamos carregar no coração a certeza. Aquele que começou em nós a boa obra vai terminá-la. Ele não nos tirou do mundo e do pecado para virar as costas para nós depois. Ele não iniciou e fez coisas extraordinárias na minha e na sua vida para simplesmente deixar de estar presente conosco. Agora, a diferença entre a visão do povo e a de Moisés é enorme. Ele está lá o tempo todo dizendo, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor vai adiante de vocês. O problema é que eles decidiram ouvir a voz errada. Deus tinha feito promessas. Moisés está lá dizendo, não gente, o que Deus falou é sério. Você tem o Josué e Caleb dizendo, e daí que na terra de Canaã tem gigante, e daí que estão em cidades fortificadas. Os caras estão dizendo, o Senhor é conosco, ausentou-se deles a sua segurança, nós vamos comê-los como pão. Agora, eles preferiram dar atenção a uma outra voz. A Bíblia diz, foram rebeldes, não andaram no que Deus estabeleceu. Murmuraram, porque essa reclamação de Deus vira as costas, abandonou, não está comigo, Deus não me ama, não se importa, não é chamado de outra coisa. Agora, a definição por trás da rebeldia e murmuração é de um outro pecado, tem uma outra raiz. Moisés diz, mas nem assim vocês creram no Senhor. Ele está dizendo, o problema de vocês foi incredulidade. Aliás, Hebreus capítulo 3, verso 19 diz, vemos que não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Qual era a incredulidade? Aceitar a sugestão circunstancial, né, ou mesmo maligna, uma seta na mente, de que Deus começou o processo para simplesmente desistir e abandonar, virar as costas depois. Então, construindo isso, vamos tentar entender o que é a confiança. A confiança em Deus, para mim, ela tem basicamente, a gente pode resumir a essência dela em duas atitudes. Primeira, convicção de que Deus não nos abandona. Você pode repetir isso comigo? Diga, convicção de que Deus não nos abandona. Hebreus capítulo 3, verso 5, citando o Velho Testamento, diz, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Eu não sei você, irmão, eu fico empolgado com esse negócio. De maneira alguma ele está dizendo, eu vou deixar você, nunca, jamais eu vou abandonar você. Nosso Senhor nos disse isso, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse, ele diz, eu vou estar lá, estarei ao seu lado. Paulo enfrenta um momento difícil. Ele diz, todos me abandonaram. Ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. A convicção de que Deus está conosco é elemento essencial nessa confiança. Mas em segundo lugar, tem um outro aspecto. É a decisão de não desistir do Senhor. Não só a convicção de que Ele não me abandona, mas a convicção, eu também não vou abandoná-lo por nada. E quando
Eu olho para Hebreus capítulo 10, e se você puder me acompanhe na leitura dos versos 35 a 39. A Bíblia diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Gente, se não fosse possível perder a fé, se não fosse possível perder a confiança, por que esse volume todo de advertências? Por que é que Deus falaria isso? Na verdade, só para fazer um teatro de que é possível, para criar um senso de responsabilidade onde ela não é necessária. É lógico que é possível perder a confiança, mas a Bíblia está dizendo, não percam, porque ela tem uma grande recompensa. Meu querido, chegará o dia, quando eu e você atravessarmos os portais da glória, que nós vamos olhar para trás, para todo momento difícil. Eu não sei que cara nós vamos fazer. Se vai ser só cara de festa, se em algum momento vai ter uma cara de desdém, mas eu quero olhar para trás e dizer, valeu a pena. É por isso que, como Paulo, eu e você temos que dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu vou avançando para o prêmio da soberana vocação. Há uma recompensa, um galardão extraordinário, e nada, absolutamente nada, vale eu e você colocarmos a nossa confiança em risco. Mas depois de dizer isso, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. O autor de Hebreus continua e diz, vocês precisam perseverar. O que é perseverar? É decidir não desistir, é decidir não parar de confiar. E diz, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda, e agora ele vai citar um texto do livro de Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não há de demorar. É uma promessa da vinda de nosso Senhor Jesus. Aí ele continua e diz, mas o meu justo viverá pela fé. O ponto, o argumento que construímos antes, não é fé só para chegar, é fé para permanecer, é fé para terminar essa jornada. O meu justo viverá pela fé. E o autor arremata dizendo, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Por que Deus não se agradou de Israel e muitos pereceram no deserto? Porque retrocederam na fé e na confiança. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, verso 39, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos dizer isso junto? Fala, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé. Então, a fé tem esse posicionamento de entender que Deus não nos abandona, mas ela tem essa teimosia de dizer, e eu também não abandono Deus. Eu não deixo Deus por nada, por nada. Querido, eu vi no início da minha caminhada com Deus, desde a adolescência, amigos que simplesmente desistiam de Deus. Alguns decepcionados porque Deus não fez o que eles queriam. Outros que diziam, não, eu pequei, eu acho que Deus vai me chutar fora. Eu dizia, olha, se Ele for me chutar, que Ele chute com força, porque senão eu agarro no pé dEle e não largo dali. E fico segurando. Nós precisamos ter um posicionamento em relação a Deus. Não é apenas esperar o posicionamento de Deus em relação a cada um de nós. Agora, quando nós combinamos essas coisas, a visão de confiança, de um Deus que está acima de qualquer suspeita, de um Deus, do qual, mesmo que eu e você não entendamos os processos, aquilo que a gente enfrenta, nós podemos e devemos confiar em Deus. Jesus fala para Pedro naquele dia do lava-pés, o que eu faço? Não entenderás agora, entenderás depois. Meu querido, tem muita coisa da ação de Deus que nós não vamos entender agora. E acho que tem coisas, até se Deus explicasse, a gente não ia entender a explicação. Porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e ainda assim, Ele não vai explicar tudo. Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós, nossos filhos, para sempre. Deus não prometeu revelar tudo agora. Mas Paulo escreve e diz aos Coríntios que um dia nós conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Um dia, Jesus está dizendo, o que eu faço você não entende agora, vai entender depois. Um dia vai ter explicação, até que a explicação chegue, eu vou confiar nele. Eu vou dizer, o Senhor está acima de qualquer suspeita. A fé se apoia no caráter de Deus, quem está entendendo, diga amém. Então, não adianta a gente falar sobre conhecer atributos de Deus e não trabalhar na nossa vida cristã um elemento tão essencial, de que Deus é digno de confiança e de que Ele está acima de qualquer suspeita. Essa é a visão que temos, que necessitamos ter de Deus. Alguém que está acima de qualquer suspeita. Aliás, foi Ele mesmo quem disse, eu é que sei. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. O que é que Deus está tentando dizer para os israelitas? Está dizendo, sabe de nada, inocente. Quem sabe sou eu. Eu é que sei. Porque eles estão vivendo um momento difícil.
Depois da maior crise de apostasia da história da nação, eles são julgados, são levados para o cativeiro. Muitos deles estão agindo e pensando o quê? Acabou, né? Esculhambamos com qualquer possibilidade. Agora Deus nos abandonou. Se lá no início, quando a gente não tinha pecado tanto, a gente pensava isso estava errado, agora podemos pensar e estamos certos porque pecamos muito. Deus diz, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando a nação de Israel estava no ápice, no auge da apostasia, Deus dá visões como para Ezequiel de um vale de ossos secos, e ele diz, esses ossos podem viver. Deus está dizendo, se em algum momento você voltar o coração para mim e fizer a sua parte, eu não vou deixar de continuar aquilo que eu comecei em vocês. É isso que nós precisamos crer a respeito de Deus. Aleluia! Deus é fiel. Cada uma dessas declarações da fidelidade de Deus diz respeito a não nos abandonar. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Fiel é aquele que começou, o qual também o fará. Paulo ainda escreve a Timóteo e diz, ele é fiel mesmo quando não somos. A nossa infidelidade acaba abortando o processo, mas cada vez que há reconciliação, que há conserto, essa fidelidade de Deus, ela pode voltar a fluir novamente na minha e na sua vida. Eu quero terminar citando um texto bíblico que me inspira muito. Quando Elias foi levado aos céus num redemoinho, a Bíblia diz que tão logo Eliseu passa o Jordão, os filhos dos profetas vêm correndo e começam a insistir com ele. Deixa a gente procurar o corpo de Elias. Ele diz, faz isso não, gente. Tira isso da cabeça de vocês, esquece. E eles insistem, apertam. Eliseu está negando, chega uma hora, Eliseu cansa e diz, tá bom, vão. Depois de 3 dias de buscas exaustivas, eles voltam e dizem, nós não encontramos. E Eliseu faz o papel da mulher no casamento. Eu não disse? Eu não falei? Não foi o que eu disse para vocês, cambada? Agora, o que é que está por trás disso, gente? De alguma forma, de alguma maneira, aqueles profetas estavam achando que Deus trataria Elias, feito um copinho de plástico descartável, desse que você bebe água e joga fora. Eliseu está dizendo, não faz sentido vocês querem achar um corpo. Deus não tomou para jogar e descartar no meio do caminho. Porque Deus termina aquilo que começa. Ele pegou para levar para ele não vai descartar no meio do caminho. E sabe, eu não sei você, mas esse negócio me empolga. Cada vez que diante de uma situação difícil, de pressão, o diabo diz, vai te jogar pelo meio do caminho. Eu digo, vai nada, o único jogado pelo meio do caminho é tu. Eu e você estamos debaixo da fidelidade de Deus. Nós só precisamos não virar as costas para Ele, nos posicionar, permanecer nesse lugar e continuar crescendo nessa convicção, aquele que começou em nós a boa obra. Ele há de completá-la. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós tirássemos um tempo de oração. Eu não preciso ser profeta e nem ter revelação para saber que muitos, ao longo do caminho, enfrentam situações desanimadoras. Jesus fala sobre gente que recebe a palavra com alegria, mas quando vem as aflições, a perseguição, alguns deles simplesmente não conseguem continuar. A mulher de Jó, depois de tudo que passou, ela simplesmente deduz, por conta das circunstâncias difíceis, que Deus a descartou. E ela meio que diz, quer saber, eu também te descarto. Ela vira para Jó e diz para o seu marido, amaldiçoa seu Deus e morre. Eu amo a declaração de Jó. E diz, eu sei que o meu Redentor vive. E Ele há de se levantar sobre a terra. Ele está dizendo, estou entendendo nada o que está acontecendo, mas não são as circunstâncias que ditam o caráter de Deus. É a minha convicção no caráter de Deus que me faz esperar uma mudança nas circunstâncias. Mas sabe, quando a Bíblia diz, animem uns aos outros, é porque muitas vezes nós vamos lidar com o desânimo das perseguições. Tem hora que a gente tem vontade de perguntar a Deus, cadê você? Onde é que o Senhor está? Em momentos como esse, a gente tem que tomar uma decisão. Escolher perseverar. Escolher seguir acreditando. E sabe, eu sei que muitos de vocês estão aqui nesse auditório, que me acompanham pela internet, ao vivo, ou por meio de uma palavra gravada. Muitos de vocês têm carregado às vezes a dor, o pesar no coração, a vontade
de desistir. E eu vim aqui hoje não para te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Eu vim para dizer, não perca a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Não perca a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Você precisa perseverar. Eu creio que nessa manhã Deus quer derramar bálsamo e consolo sobre os corações. Deus quer trazer fortalecimento sobrenatural nesse lugar. O Espírito Santo, que é chamado de o Espírito da fé, ele está movendo nesse lugar. A mesma Bíblia que diz que a fé vem por ouvir a palavra. Ela vai tornar a exposição da palavra mais do que apenas uma dose de encorajamento emocional para você hoje. Tem algo para turbinar a sua fé à disposição aqui. À sua disposição. E eu quero que nesse momento você ore. Que você possa reconhecer e dizer, Deus, embora muitas vezes minha mente, minhas emoções, porque andar em fé é uma batalha, gente. Quando Paulo fala do combate da fé, tem hora que nós estamos batalhando contra a razão, tem hora que nós estamos batalhando contra as emoções, tem hora que nós estamos batalhando contra as circunstâncias, mas a gente escolhe confiar em Deus. A gente escolhe confiar em Deus. E nessa hora eu quero que você tenha liberdade de falar com Deus, de abrir o seu coração. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Talvez Deus esteja apenas te preparando para um momento difícil que ainda virá. Mas jamais, em momento algum, nós podemos colocar em xeque quem Ele é. Deus está acima de qualquer suspeita. E a fé precisa nos levar a esse entendimento. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor e manda eu e você andarmos nesse amor, diz que o amor não suspeita mal. Quando nós estamos nesse nível profundo de fé, imergidos no amor de Deus, nós não vamos suspeitar mal dele. Nós vamos dizer, eu posso não entender a maneira como o Senhor se move, mas eu escolho confiar. Eu gosto de uma frase de Lutero. Ele diz, posso não conhecer bem os seus caminhos, mas conheço e confio no meu guia. E isso basta. Isso é tudo que eu e você precisamos. Fale com Deus, do seu jeito, com as suas palavras. A gente sempre fica em pé para sinalizar que está encerrando, mas eu quero que você tenha liberdade de orar como você se sentir melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa, mas não se distrai agora. Há uma provisão sobrenatural. Mesmo para você que nos acompanha à distância, eu quero que você creia nisso. Creia que você será visitado pelo poder e a presença de Deus, do Espírito Santo, aí onde você está nos acompanhando. Enquanto você ora, eu quero inicialmente orar por você, mas você não precisa necessariamente prestar atenção na minha oração, pode fazer a sua. Espírito Santo é contigo e somente contigo. Sopra o teu fôlego de vida nesse lugar. Desperta a fé dos meus irmãos e irmãs. Pai, nós oramos por muito mais do que encorajamento emocional. Nós oramos por uma descarga espiritual. Nós oramos pelo fortalecimento que vem de Deus. Nós clamamos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor traga discernimento, compreensão a respeito de quem o Senhor é. Deus acima de qualquer suspeita. Redireciona os olhos dos meus irmãos e irmãs para o Senhor nessa hora. Reaviva, Senhor, a disposição de crer, confiar e perseverar. Eu oro que toda seta do inferno caia por terra. Nós levantamos o escudo da fé e apagamos os dardos inflamados do maligno hoje. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. E nessa hora clamamos, estende a Tua mão, o Teu sopro, o Teu fôlego de vida sobre o coração de cada um. Reaviva a medida de fé que o Senhor tem concedido a cada um. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.